Fala galerinha, aqui é o professor Franz Isoton, professor de Química. E olha só pessoal, você tá para aprender agora um assunto de extrema importância. Franz, mas a galera fala sempre isso para toda matéria, e aí? Não, peraí, tá? Eu tô usando de muita sinceridade. Por quê? Tá? Porque galera, massa molar é um assunto que calça toda a parte cálculo da química. Tá? É que nem aqueles assuntos como ligações químicas, sabe? Né? Quando você tabela periódica, que se eu não sei, pronto, eu me atrapalho o ensino médio todo, ou né, o meu cursinho todo, no meu vestibular. Então, você quer entender estequiometria, quer entender soluções, termoquímica, cinética, equilíbrio, galera, tá tudo aqui, ó, tá guardado aqui, o início é aqui. Quando você fala então de massa molar, beleza? Massa molar, ok? Número de mols, número de átomos, número de moléculas, volume. Então a gente tem uma aula hoje para mostrar da onde as coisas vão surgir. Então eu preciso saber pegar um elemento lá na tabela, tá? Pegar átomos daquele elemento e lidar perfeitamente com ele. Você viu na aula anterior, por exemplo, como calcular a massa de uma molécula. Você viu então o que é massa atômica, o que é número de massa. Agora estamos aplicando isso, tá? Então a gente vai aplicar essa informação ali, ok? Ao quê? A essa questão então ali, né, de prever quantidades, tá? De prever um volume, prever uma massa, né, de uma certa amostra. Você vai ter uma autonomia para ir de qualquer grandeza para qualquer grandeza. Você pode ir de mol para massa, ok? Mol para molécula, molécula para volume, você consegue transitar livremente. Tem pessoas que convertem todo mundo para mol e de mol vão para outra grandeza. Não precisa, pessoal, não precisa, tá? É um jeito, mas não é necessário. Eu posso ser mais prático, eu posso ser, na verdade, ali, bem objetivo, tomar atalhos sem correr riscos, né? Eu não vou ensinar a tomar um atalho onde às vezes a coisa vai falhar. Não, você pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Perfeito? Tá? A França, a gente vai falar de quem? Vai usar o quê? Eu vou te apresentar aqui as informações, a gente vai lá para o quadro daqui a pouquinho para aplicá-las, beleza? É a aplicação que vai deixar você mais consciente. Você com certeza, né, já ouviu falar dessa constante aqui, muito importante para a química, né? Amedeo Avogadro, então, ele através de muitas práticas chegou ali a um valor, a uma constante, certo? Tá lembrando quanto é o valor? Se você não lembra, eu vou te lembrar, tá? O número de Avogadro, então, ó, ele é um número de átomos, por exemplo, tá? Em x gramas de qualquer elemento. É um certo número de átomos em x gramas de qualquer elemento. Sendo que x é a massa atômica do elemento. Franz, eu não entendi. Se o meu elemento lá pesa 60, estou chutando o valor 60, tá? Ok? Em 60 gramas, eu vou ter esse número de átomos. Se o meu elemento ele pesa 214, em 214 gramas, eu vou ter esse número de átomos. Se mesmo assim não está bem claro, calma, eu vou para o quadro daqui a pouquinho te explicar daí isso, né, com mais exemplos e com mais, na verdade, detalhe também, tá? Fica tranquilo. Pronto, mas a constante de Avogadro, ela vale 602 vezes 10 na 23 entidades, tá? É um número gigantesco. Esse número aqui, ele equivale a 602 sextilhões, tá? Cara, 602 sextilhões é né, baita número, beleza? É que quando a gente fala em átomos, pessoal, nesse passador de slides, por exemplo, tá, que pesa aqui alguns gramas, nós vamos ter quadrilhões de átomos, tá? Sextilhões de átomos. Em qualquer massa que eu pego aqui, macroscópica, tá, de um material, nós temos muito átomos. Não é que nem, por exemplo, você pensar em coisas como objetos maiores, né? Cadeiras de uma sala. Uma sala eu tenho 40 cadeiras, né? 50, 100 cadeiras, 1000 cadeiras num auditório, tá? Chegar a milhar, pessoas numa cidade. Eu tenho 100 mil pessoas. Claro, é um número grande, mas galera, em um local muito pequeno, eu tenho muitos átomos, tá? Imagina um caminhão carregado de carvão. Quantos átomos de carbono eu tenho ali? Galera, tá? São valores gigantescos, tá? E esse valor, então, ele vem bem a calhar ali, tá? 602 vezes 10 na 23 entidades. Ele é um número incômodo de você falar. Nós podemos chamá-lo de mol. Então, esse número, ele equivale a 1 mol. Perfeito? 1 mol. Então, esse 1 mol, ele é a unidade oficial para a quantidade de matéria. Mol é a unidade oficial. Quando uma questão discursiva pede assim, ó, calcule a quantidade de matéria presente naquele balão, tá? Ela está te falando, calcule o número de mols. Porque né, a questão discursiva tu fica assim, agora, o que eu calculo? Né? Quantidade dada em mol. Maravilha? E esse mol equivale a 602 sextilhões de partículas. Assim, ó, eu tenho 1 mol de grãos de areia. Então eu tenho 6,02 vezes 10 dá 23 grãos de areia.
Eu tenho um mol de pessoas. Mentira, nem existe isso, né? Eu tenho um mol de pessoas. Eu tenho, então, 6,02 vezes 10 na 23 pessoas. Você cresceu ouvindo dúzia, centena, milhar, não é verdade? Uma dúzia, galera. Francis, tá brincando? Uma dúzia é 12. Viu? É automático, né? É cotidiano. Você ouviu uma tonelada, 1.000 quilos. Por que falar 1.000 quilos? Vamos falar uma tonelada, né? Você ouviu falar, por exemplo, em centena, aqui tem 100 pessoas, aqui tem uma centena de pessoas. Então, para representar um grupo, né, um conjunto de objetos, de pessoas, você então acaba, na verdade, ali citando uma expressão, uma dúzia, né, 1 quilômetro, 1 quilo, uma tonelada. Por que não um mol? Por que ficar falando 6,02 vezes 10 na 23, né? Eu posso falar um mol, é mais prático. Mas, pessoal, tá? Eu vou depender muito da pergunta da questão, tá? Se eu te pergunto quantas laranjas tem nessa mesa, por exemplo, tá? Você me responde assim, Franz, aqui tem 12 laranjas. Beleza, você me deu o número 12, né? Eu te pergunto quantas dúzias, você me responde, Francis, 12. Não, são 12 laranjas, né? 12 unidades. Você me responde uma dúzia. Então, a resposta numérica, ela depende de como é feita a pergunta, não é verdade? Eu pergunto assim, ó, quantos metros dá da tua casa ao colégio? Francis, dá 1.000. Eu pergunto, quantos quilômetros? Você fala assim, ó, 1.000, Francis. Não, né? Dá 1. Então, você vai responder, ok, de acordo com a pergunta que é feita. Quantos mols eu tenho de cálcio ali? Francis, você tem 2 mols de cálcio. 2 mols. Francis, quantos átomos de cálcio eu tenho ali? Tá, eu tinha 2 mols, né? Então eu vou ter 12,04 vezes 10 na 23. Viu? A resposta vem de acordo com a pergunta. Maravilha? Eu quero trazer para perto, tá? Um item que geralmente não é colado a isso aqui, mas eu quero trazer para cá, que é o volume molar, tá? Porra, volume molar tem a ver com mol, por que não ver agora? É muito bom já colar essa informação. Ó, é o volume que qualquer, na verdade, olha, que qualquer gás, tá? A gente lidar com gases ideais, pessoal, então eu posso falar realmente qualquer gás. É o volume, então, que contém um mol de qualquer gás. Um mol de qualquer gás, certo? Tá? Em certas condições. Geralmente falamos das CNTP, 0 Celsius e 1 atm. Então, volume molar é o volume de um mol de um gás. É o volume de um mol de um gás. Pessoal, 1 mol de hélio ocupa o mesmo volume que um mol de gás carbônico nas mesmas condições. Tá? Se eu estiver, então, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, então 1 mol de um gás, pessoal, vai ocupar 22,4 litros. Perfeito? Então quer dizer que 1 mol de um gás ocupa esse volume nessa temperatura 0 Celsius e na pressão 1 atm. Franz, 1 mol de gás carbônico, então, ocupa esse volume nessas condições. Isso. 1 mol de hélio também. Isso. 1 mol de amônia também. 1 mol de vapor d'água também. Perfeito? A gente vai considerar, então, para todos isso. Ah, legal, entendi, Franz. E se eu não estiver a 0 Celsius e 1 atm? Aí não te preocupa. Isso vem em outra aula, ok? Daqui, né, a alguns momentos você vê isso, mas não te preocupa agora. Até existe uma formulazinha muito querida, que é a fórmula do PV-NRT, que é uma fórmula, então, que você talvez sabe alguns macetinhos dela, né? Mas a fórmula do PV-NRT, ela faz você prever, sim, o volume de um mol em outras condições. Mas eu vou voltar porque eu não quero que tu te preocupa com isso agora, tá? Vamos pensar, então, em mol, ok? Em átomos, em moléculas, em volume, em massa. Pensar nessas 5 grandezas, tá? Dessa maneira. Vamos pensar só na CNTP quando se fala em gás. Isso aqui só vale para gás, tá? Então a gente vai lá pro quadro, galera, onde vai colocar isso em prática. Você vê como não é difícil. Eu quero que você fique com uma autonomia total para lidar com as substâncias. Beleza? Mol, massa, molécula, volume, ok? É o que você, na verdade, vai aprender a lidar aqui em alguns momentos. Vem comigo. Galerinha, é hora de colocar em prática, né, a parte de grandezas químicas. O que eu fiz? Eu peguei, então, 2 elementos químicos, peguei alguns átomos, então, átomo de hidrogênio, perfeito, e o átomo ali do elemento sódio, e 2 substâncias, tá? Porque, né, eu quero te falar envolvendo algo mais atômico, algo envolvendo mais moléculas, perfeito? O que eu quero? Eu quero que você, na verdade, tenha autonomia em montar essas linhas que eu vou montar com você agora, tá? Então vem comigo, eu vou te mostrar. Assim, ó, o hidrogênio ele tem massa 1. Mas deixa eu te perguntar, quanto pesa aproximadamente um átomo de hidrogênio? Como é que você me responderia isso, tá? Uma forma muito comum é falar assim, Francis, um átomo de hidrogênio ele pesa aproximadamente 1 unidade. Isso.
Eu não quero que você decore. Uma unidade, ela pesa aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24. Mas não é o foco agora. Vamos pensar assim, ó, o hidrogênio pesa aproximadamente uma unidade. Guarda isso que tá ótimo, tá? Agora, pessoal, se o hidrogênio ele pesa 1, né, um átomo pesa aproximadamente uma unidade, pegando 1 grama, Francis, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Se eu pegar, então, 1 grama de hidrogênio vai me levar, pessoal, a 6,02 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio, tá? Então, olha qual é a sacada, né? O que Avogadro, na verdade, fez, né? Isso tem toda uma experiência para chegar, então, até essa informação. Hoje a gente pega a informação pronta. É o seguinte, né? Se o meu átomo ele pesa uma unidade, eu pegando 1 grama, não é a mesma coisa, tá? 1 grama, então, eu vou chegar ali, ó, a 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Sempre, Francis? Sim, é uma constante, é a constante de Avogadro. Legal, né? E se você pegar, por exemplo, meio grama? Bom, eu vou ter metade. E se eu pegar 10 gramas? Eu tenho 10 vezes mais. Então é importante que você saiba que a massa do teu átomo, ela em gramas te leva sempre, galera, sem exceções, a esse valor, 602 vezes 10 na 23. O que a gente está habituado a chamar então ali, e tem que ficar habituado a chamar de 1 mol. Então teremos aqui 1 mol. 1 mol de quê, pessoal? 1 mol de átomos, tá? 1 mol de átomos de hidrogênio. Fechou? 1 mol de átomos de hidrogênio. Muito bem. Agora, o hidrogênio, ele é um gás. O hidrogênio, claro, esse aí não é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o H2, tá? Mas hidrogênio é um gás. Então eu posso linkar, na verdade, tá? Esse 1 mol de átomos, por exemplo, a um certo volume. Eu teria então ali, por exemplo, em 1 mol de átomos, 22,4 litros se eu estiver na CNTP. Já que ele é um gás, tá? Se eu tiver, então, esse número aqui de partículas, eu posso linkar isso aqui a 22,4 litros, se eu estiver nas CNTP. Perfeito? Só vale porque ele é gás, e esse valor é só porque eu estou nas CNTP. Muito bem, muito bem. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Se por acaso, tá, eu mudar qualquer coisa nessa linha, um balão ele tem 2,24 litros de hidrogênio, né, envolvendo átomos de hidrogênio. Então, quer dizer, 10 vezes menos, esse valor cai em 10 vezes, esse cai em 10 vezes, esse cai em 10 vezes. Meu balão teria 0,1 grama, por exemplo. Viu, pessoal? Se eu tiver autonomia de montar essa linha, eu tenho então autonomia ali, pessoal, de fazer qualquer cálculo possível com a minha substância. Tá? Vamos além, vamos além. Vamos pegar sódio. Sódio é um metal. Essa história de 22,4 ela vale para gás. Tá? Eu tenho então aqui sódio, que é um metal. Logo, quando chegar no final, eu não vou colocar um volume para ele, né, porque não é assim que funciona. Mas vamos lá, pessoal. Se o sódio pesa 23, então quer dizer que um átomo de sódio pesa aproximadamente 23 unidades. Não é exatamente, é aproximadamente 23 unidades, tá? Francis, um átomo de sódio não pesa 23 gramas? Não, 23 gramas não. 23 unidades, perfeito? 23 unidades. Agora, se eu pegar 23 gramas, o que é uma massa visível, né, pessoal? 23 gramas eu consigo perceber na minha mão, uma massa macroscópica de sódio, por exemplo. O que acontece? 23 gramas, então, de sódio, já que ele pesa 23, isso me leva a 6,02 vezes 10 na 23 átomos, tá? Átomos, só que agora de sódio. Não pode, Francis. O mesmo número de átomos em massas diferentes? Claro, pessoal. Cada átomo de hidrogênio é muito mais leve que cada átomo de sódio. Então, se eu pego o mesmo conjunto de átomos de hidrogênio e de sódio, ok, eu tenho massas diferentes. Mas o importante, tá, é que você, pegando a massa do teu elemento, ela em gramas, eternamente isso te leva a 602 vezes 10 na 23 átomos. Isso nunca vai mudar. Quer ver? Vamos pegar outro cara. Bem distante, tá? Vamos pegar, por exemplo, o chumbo que pesa 208, galera, tá? Um exemplo bem distante. O chumbo pesa 208. Então, se eu pegar 208 gramas de chumbo, eu vou ter o quê? 6,02 vezes 10 na 23 átomos de chumbo. Viu? Né? O hélio pesa 4, então se eu pegar 4 gramas de hélio, ok? Eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 átomos de hélio, por exemplo, tá? Então, muda a massa porque muda meu elemento, mas a ideia é a mesma. E continua.
Esse número ele é representado por 1 mol. Então, se eu pegar ali, pessoal, 23 gramas de sódio, eu tenho 1 mol de átomos de sódio. Tá? Francis, um átomo? Não, eu tenho 1 mol, que é sinônimo de 602 vezes 10 na 23. Tá? Ah, mas de repente, né, eu encontrei apenas, por exemplo, 2,3 gramas. Então eu encontrei 6,02 vezes 10 na 22 átomos, 10 vezes menos. Então eu encontrei 0,1 mol de átomos, 10 vezes menos. Viu como é que é o negócio? Mexeu em um valor, efeito cascata. Tá? Ah, não, eu encontrei, por exemplo, 46 gramas. Então eu encontrei 12,04 vezes 10 na 23. Então eu encontrei 2 mols. É isso que as questões vão fazer. Vão te dar outro valor, né? Outro valor. E você vai usar o quê? Proporção, vai usar a regra de 3. Tá bom? Certo, pessoal? Então falamos aqui de átomos. Átomos. Agora eu vou mudar para substâncias. Perfeito, né? Vou mudar então aqui para moléculas, tá? Isso aqui é átomo, isso aqui é molécula. Mas as ideias não mudam muito, quer ver? Uma molécula de gás carbônico pesa aproximadamente 44 unidades, tá? Uma molécula pesa 44 gramas. Se você pegar 44 gramas, tá? Se você pegar ali 44 gramas, isso vai te levar daí a de novo, 6,02 vezes 10 na 23. Aqui é que muda, pessoal. Eu não posso falar átomos. Não posso falar átomos, tá? Porque isso aqui é um conjunto de átomos. Então, esse número, pessoal, é o mesmo número, só que agora é de moléculas, tá? Agora é de moléculas. Porque você está falando de moléculas, né? Ó, uma molécula pesa 44 unidades. 44 gramas não tem esse número de átomos, tem esse número de moléculas. Claro que eu posso, né, responder uma pergunta dizendo quantos átomos também tem ali, mas não é o foco agora, beleza? Como eu tenho aqui 6,02 vezes 10 na 23, pessoal, eu vou ter 1 mol de moléculas. 1 mol de moléculas. Ah, então a linha é igual. A linha é quase igual, só que de átomos eu mudei para molécula, porque antes eu tinha átomos, agora eu tenho moléculas, né? E CO2, ele é o famoso gás carbônico, que ele, na CNTP, me dá um volume de 22,4 litros, tá, pessoal? Então, já que eu tenho 1 mol de gás carbônico, né, 1 mol de qualquer gás na CNTP, ocupa 22,4 litros. Só cuidado, esse aqui é um volume estipulado para gás. Você vê que eu não falei isso para o sódio e não vou falar isso para a água, né? Porque a 0 Celsius, por exemplo, ok, e 1 atm, a água ela não é um gás. Então não poderia usar essa ideia de 1 mol estar para 22,4. Muito bem, ó, uma linha completa dessa, eu posso falar assim, olha, eu tenho um balão, esse meu balão ele tem 440 gramas de gás carbônico lá dentro. Então esse meu balão tem 6,02 vezes 10 dá 24 moléculas de gás carbônico. Esse meu balão ele vai ter 10 mols lá dentro. Esse meu balão ele vai ocupar 224 litros. Viu? Você muda um valor, todos mudam ali automaticamente. É uma reação em cadeia, é uma proporção que segue, né, de modo bem homogêneo. E a água ela pesa 18, tá? Então se eu pegar uma molécula de água, uma única molécula, ela pesa aproximadamente 18 unidades, tá? 18 unidades. Muito bem. Porém, se você pegar 18 gramas, se eu pegar 18 gramas, aí eu não vou ter uma molécula. Cuidado, eu não posso falar que uma molécula pesa 18 gramas. Galera, é completamente errado falar isso. Uma molécula não pesa 18 gramas, uma molécula pesa 18 unidades. 18 gramas é a massa de 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, tá? Aí sim, tá? 18 gramas me leva eternamente a esse número e agora é molécula, tá? Bom, então eu posso falar que esse número de moléculas me leva a isso aqui, ó, 1 mol de moléculas de água. 1 mol de moléculas. Francis, as linhas elas são muito parecidas, sim. Perceba que entre as duas primeiras, o que mudou foi o elemento e mudou a massa, mas o resto continua igual, né? Nas últimas duas linhas, né, mudou a substância, né, e aí mudaram as massas, mas o resto continua igual.
Só um detalhe que volume eu só aplico para quem é gás, né? Claro. Então, pessoal, depois que você pega o hábito, pega a manha de cada linha dessa, você cria uma autonomia. Porque uma questão fala assim, olha, você tomou um copo com água contendo então ali, por exemplo, 360 gramas. 360 gramas, 20 vezes mais água também. Quantas moléculas você tomou? Essa vai ser a pergunta. Tá? 120 vezes, tá? Quantos mols de moléculas você tomou? Tá? 20 mols. Então, você consegue responder essa questão tendo essa aqui, ó, tendo essa relação bem fresquinha na tua cabeça. Pode pegar qualquer substância, sei lá, vamos pensar em uma glicose. A glicose, ela pesa 180. Então, 180 unidades equivale a uma molécula de glicose. 180 gramas de glicose me dará esse número de moléculas, me dará 1 mol de moléculas. Perfeito? Bom, galera, então eu peguei 2 elementos quaisquer e 2 substâncias quaisquer para mostrar como eu construo essa linha. Tu não tem noção do quanto você fica, na verdade, seguro, né, do quão seguro você fica numa questão tendo essa autonomia aqui. Então, é legal, Franz, será que eu voltar o vídeo ver de novo? É muito importante. Se não ficou totalmente seguro, cara, volta e vê. Você vai gastar então mais ali 10 minutos, mas vai ficar muito mais seguro em muito da química, tá? Em muito da química, com certeza. Perfeito? Vamos lá. Então, eu quero te mostrar mais um pouquinho para deixar mais seguro isso, tá? Galerinha, então assim, ó, vamos construir um esquema baseado em tudo que aconteceu até agora há pouco ali. A gente viu então algumas linhas envolvendo elementos, envolvendo então ali, pessoal, algumas substâncias, tá? Mas eu quero te mostrar um resumo, um suprassumo do que aconteceu. Temos aqui 1 mol, perfeito? 1 mol. 1 mol vale quanto? Depende da pergunta, tá? 1 mol, então, ele está para 6, ó, vou arredondar, 6 vezes 10 na 23, isso vale para átomos, isso vale para moléculas, beleza? Tá? 1 mol também, eu posso linkar ele a 22,4 litros. Sempre, Francis, não apenas nas CNTP. E 1 mol, quando eu pensar em massa, 1 mol ele vai estar para massa molar da minha substância. E essa que é dada em gramas. Esse esquema, tá? Vale a pena você agora pegar e botar no teu resuminho ali, tá? E copia ele num cantinho, porque ele vai alimentar os teus cálculos com certeza, tá? Vai alimentar os teus cálculos com certeza. Perfeito? Então não posso dar bobeira nisso aqui. Pessoal, de novo, vamos pegar qualquer substância, vamos pegar o hélio, aqui, ó, tá? Vamos pegar então o elemento hélio, que pesa 4. Os átomos de hélio pesam 4. Então, quer dizer, se eu pegar 4 gramas de hélio, olha que prático, vamos só praticar mais um pouquinho aquilo que vimos antes. 4 gramas de hélio, isso me leva a 6 vezes 10 na 23. Me responde, átomos ou moléculas? Átomos, eu não tenho a molécula de hélio, tá? Átomos. Pessoal, esse número então ele equivale ali a 1 mol de átomos, tá? 1 mol de átomos, que é sinônimo, né? Representa 6 vezes 10 na 23, e hélio é um gás, então eu posso falar que eu tenho 22,4 litros desse gás. E esses 22,4 pesam 4 gramas. Então olha que fantástico, tá? Aquelas linhas eu transformei numa bolha. Quero que você domine essa bolha. Tá? Então esse cara aqui é um gás nobre, tá? Ele não é molecular, eu tenho ali, né, átomos de hélio. O hélio, então, pessoal, ó, a massa dele eu converti em átomos, em mol, em litros. Porque se eu falar assim, olha, nós temos um balão de hélio de 44,8 litros, o dobro. Você pega esse ciclo aqui, pessoal, e você dobra. Perfeito? Você pega esse ciclo aqui e você dobra. Legal, né? Então isso você aplica a qualquer substância, né? Tu tem uma autonomia gigantesca. Vamos fazer uma questãozinha para poder fechar isso legal? Vem comigo, vamos fazer essa questão. Pessoal, eu quero que você leia essa questãozinha comigo, tá? Ela fala assim, ó. Um balão de oxigênio contém 3 vezes 10 na 26 átomos, tá? E foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo que havia apenas gás oxigênio nesse balão, a massa utilizada do referido gás é equivalente a... Francis, como é que eu monto uma questão dessa? Primeiro, pessoal, ele deu uma informação do oxigênio, ele que é algo do próprio oxigênio. Tá bom? Que informação que ele deu, que pergunta que ele fez? Vamos expor a pergunta. A pergunta é a seguinte, qual é a massa? Eles querem em quilos, mas olha, vou te falar uma coisa, quilo não é compatível com ninguém. Falou em mol, falou em átomos, falou em molécula, falou em gramas, tá? Se a equipe médica usou 3 vezes 10 na 26 átomos de oxigênio,
Perfeito? Então, meu conselho é sempre exponha a pergunta. Você nunca vai ter problema, tá? A questão é gigante, mas ele vai te perguntar alguma coisa e vai te dar alguma coisa. Você expõe isso e confere. Gramas e átomos são compatíveis? Sim. Grama é compatível com átomos. E agora, Francis, agora é uma regra de 3. Se embaixo é gramas, em cima é gramas. Se embaixo é átomos, em cima eu tenho átomos, tá? Nessas duas lacunas, eu coloco o quê? Aqui, pessoal, sempre que falar em átomos, o número que você coloca é esse. Eternamente, esse vai ser o valor. 6 vezes 10 na 23 átomos. Nunca isso vai mudar. Falou átomos ou moléculas? Pau, 6 vezes 10 na 23. Agora eu quero saber, aonde vai massa? Franz, ele falou gás oxigênio, o gás oxigênio ele pesa 32. Ó, ele falou átomos de oxigênio. E o átomo de oxigênio não é O2, átomo é o O. Perfeito? Indo na tabela, eu vejo que o oxigênio ele pesa 16, no caso 16 gramas por mol. Tá? Ok? Se o O ele pesa 16, né, então quer dizer que eu vou usar 16 gramas. Se ele falasse moléculas de oxigênio, eu usaria 32, mas ele falou átomos de oxigênio. E agora, pessoal, é só resolver. Eu vou ter 48 vezes 10 na 26, dividido por 6 vezes 10 na 23. E então você vai ter 8 vezes 10 na 3. 8 vezes 10 na 3, eu tenho 8 quilos. Viu como é que você administra uma questão? Expõe a pergunta e vai alimentando com esse esquema que nós construímos daquelas linhas agora há pouco. Fechou, galera? Nos resta agora fazer questões e deixar esse assunto bem mais prático, tá? Um abraço, galera. Boas aulas. Tchau, tchau.